Pronto. Na aula de hoje, a gente vai começar falando exatamente o que é que vem a ser blockchain, né? Em qual contexto a gente trabalha com blockchain, né? E para a gente começar a falar sobre isso, a gente vai falar um pouco sobre sistemas descentralizados. Bem, quando a gente fala em sistemas descentralizados, nós falamos especificamente sobre sistemas em que a gente tem um papel, papéis estão distribuídos, né? Então não há um ponto central, um ponto único de falha, algo que concentra as ações, certo? Os parceiros independentes, eles gerenciam os processos de forma conjunta, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de um sistema centralizado, que as estações elas se comunicam com um ponto central, e um sistema descentralizado você tem diferentes nós que interagem entre si, e você pode ter isso de uma forma mais distribuída, não sei o que a gente chama de sistema distribuído, propriamente dito, né? Onde os papéis eles se distribuem de forma impares. Certo? Bem. Bem, e quando a gente fala em sistemas redundantes, a gente fala na ideia em que você tem um conjunto mínimo de componentes, em que você duplica, triplica, replica esses componentes, e de modo que você tenha o mesmo grau de serviço e desempenho que o sistema básico original, né? Mas você tem uma certa resiliência. Então, se algum daqueles componentes falhar, o sistema ele continua operando porque você, de certa forma, criou possibilidades distintas, certo? Descentralização implica em redundância. Então, sempre quando tem sistemas descentralizados e vê que eu não tenho um papel central, então eu tenho mais de um componente executando as ações, isso eu tenho um sistema que é naturalmente redundante, mas eu posso ter da mesma forma sistemas redundantes que não sejam necessariamente centralizados. Certo? Então, aqui tem um exemplo, um sistema centralizado em que o núcleo do sistema pode ser replicado. Eu tenho mais de um servidor, esses servidores eles estão num ponto central, de certa forma. Mas eu tenho um núcleo do sistema, um ambiente client-server, cliente-servidores. É um exemplo de um sistema centralizado em que você tem replicação, é um sistema redundante, mas você não é um sistema descentralizado. Sistemas descentralizados são naturalmente redundantes, pois cada participante tem um conjunto independente de componentes, ações. A gente tem exemplos aí como a Usenet, o próprio TCP/IP, redes mesh, redes peer-to-peer, protocolo Tor de navegação anônima na internet. E agora nós vamos falar um pouco sobre sistemas de decisão descentralizados. O que é que eu quero dizer com relação a isso? Sistemas descentralizados são uma opção interessante, uma boa opção de governança. Né? Então, suponha que eu tenho, por exemplo simples, eu tenho um bolo
que um bolo pode ser qualquer outra coisa, guardado em um cofre. E eu tenho 5 pessoas com chaves parciais, sendo que somente a combinação de 3 dessas 5 chaves abre o cofre. Então, um sistema desse tipo, em que você precisa de mais de um para tomar acesso à decisão, ele é um sistema descentralizado, ele é um sistema que permite que a decisão crucial seja tomada não de forma isolada, mas por uma maioria, né? É um sistema interessante, né? Para a tomada de decisão. E aí agora a gente vai falar um pouco sobre sistemas monetários, né? Por que a gente vai falar sobre sistemas monetários? Como a gente vai ver, o surgimento de blockchain surgiu a partir do que a gente chama de criptomoedas, e a gente vai começar a entender um pouco desse conceito, né? E o sistema monetário é também um sistema decisório, você tem que decidir como é que você emite a moeda, né? A moeda emitida pelos governos, ela implica uma política monetária. Na verdade, o sistema monetário nós tínhamos antigamente, nos primórdios, os homens escolhiam alguma coisa, algum material para usar como troca, mediar as trocas, então conchas, ossos, salário vem do sal, que era utilizado para pagamento das legiões romanas, certo? Mas posteriormente a gente passou a ter a moeda, né? E aí qual era a ideia? Você pegava um metal precioso e você cunhava nesse metal. Então, tipicamente a moeda ela valia o peso daquele metal, né? E você atribuía um selo que estava relacionado a quem emitiu a moeda, né? Ao estado ou à cidade ou a instituição que emitiu aquela moeda. O que não impedia coisas interessantes serem feitas, como, por exemplo, em alguns momentos do Império Romano, se emitia moedas um pouquinho menos grossas para poder emitir mais moeda, né? E, obviamente, que isso teve um efeito monetário, certo? Que a gente vai entender, né? Isso gera inflação, isso gera um problema monetário. E essa emissão de moeda na forma de metal, isso não é prático, né? Então, em algum momento, os governos criaram a ideia de um banco central ou de um tesouro nacional. Eles guardavam o metal nesse banco, nesse tesouro nacional, e emitiam um recibo, né? E esse recibo ele tinha correspondência com dólar, com dólar, com a libra. O que é que esse recibo era? Ele tinha uma correspondência com a quantidade de metal que era guardada lá no Tesouro Nacional dos países, certo? Bem, o que é que nós vimos acontecer? Em um determinado momento, os países começaram a emitir moeda, emitir esse que a gente chama de papel moeda, que é esse recibo equivalente à moeda, né?
lastreado, sim, ele tinha uma correspondência com metal guardado nos seus governos, certo? Mas, depois de um certo tempo, eles decidiram dizer, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, os sistemas monetários decidiram que não haveria uma correspondência com metal precioso, não haveria uma correspondência com as reservas de ouro, por exemplo. Então, o que é que se resolveu, né? Eu vou emitir uma moeda que ela tem valor por si. Ela tem o valor que o governo diz que ela tem e as pessoas aceitam porque as pessoas confiam no governo. E aí nós vemos surgir o conceito de moedas fiat, do latim fiat lux, faça-se a luz. Né? Então eu digo simplesmente que o dinheiro existe, e o dinheiro existe porque eu digo que o dinheiro existe. Mas isso é uma decisão dos governos centrais, né? Então tem uma política monetária, e aí vem alguns questionamentos. O dinheiro ele pode ser emitido fora do Estado ou de bancos. Em geral, as constituições elas estabelecem uma única moeda nacional. Né? Existem casos peculiares, caso da União Europeia, que você tem uma união monetária, né? Mas, em geral, a moeda é um esteio da soberania nacional, certo? E aí, como é que a gente pensa em uma coisa que vai de encontro a isso? E aí a gente vê surgir o conceito da criptomoeda, uma moeda digital. Ela é emitida a partir de alguns conceitos. Então, primeira coisa, a gente não tem um papel moeda, a gente vai ter registros de emissão dessa moeda. Só que eu vou ter que pensar em uma série de elementos que são importantes e que tem que guardar relação com a moeda. E que elementos seriam esses, gente? A gente vai ter o conceito de escassez. Então, toda moeda ela existe e ela tem um valor, principalmente porque ela é escassa. Né? Então, assim, se todo mundo tivesse de todo o dinheiro que quisesse ter, o dinheiro não valeria de nada. Né? E a gente retoma que a ideia da economia é a ideia da política da escassez. A economia ela trabalha com a escassez dos recursos e a satisfação dos desejos humanos. Né? Então a gente trabalha nessa dualidade. A gente tem um conceito aí de escassez digital. Então, eu tenho uma moeda que ela é escassa, certo? Eu tenho que ter uma regra para a emissão dessa moeda. Se eu falo nas moedas que nós temos convencionalmente, a regra de emissão da moeda é a chamada política monetária, certo? E a política monetária, neste caso, ela
ela é arbitrada pelos governos, de acordo com as conveniências, com as possibilidades, de acordo com a necessidade, o momento, né? Quando eu falo em uma moeda digital, uma criptomoeda, eu não vou ter uma entidade única, eu vou ter um conjunto de entidades que vai manter isso operando, e eu trato de regras programáveis, de você emitir a moeda de uma forma que seja conhecida por todos, todos possam seguir as mesmas regras, então eu falo de um algoritmo de emissão de moeda que vai observar o primeiro conceito ali, que é o conceito da escassez digital. Eu vou emitir moeda de forma controlada, de modo a manter a moeda escassa o suficiente para que ela tenha valor, mas eu vou ter que emitir alguma moeda ao longo do tempo, também porque há uma certa inflação, né, aumento da oferta de moeda, ela também é importante no próprio sistema monetário, que isso ocorra de uma forma controlada, certo? Bem, conhecido isso, aí a gente vai para a ideia do sistema centralizado. O sistema centralizado é um sistema de confiança incondicional, é um sistema trust owner, né? E qual é o problema do sistema centralizado? O problema do sistema centralizado é que se eu sou o proprietário do sistema, eu posso violar minhas regras. Isso quer dizer o quê? No momento que os governos acham importante ter uma maior liquidez, eles deliberadamente emitem mais moeda. E eles não observam nenhuma regra clara para isso. Né? Inclusive, os governos eles podem fazer coisas tipo confiscar a moeda. Né? A gente lembra, alguns de vocês devem lembrar aí do Plano Collor, mas também a gente pode, por uma ordem judicial, ter um bloqueio de uma conta bancária. Então, não é algo improvável que essas coisas aconteçam, certo? Então, um sistema centralizado, eles emulam princípios hierárquicos da vida moderna. Você tem o que a gente chama de censorship, de uma censura, né? O proprietário ele faz o que ele quiser, o que ele dá na telha, e de single point of failures, um ponto único de falhas, alguém que centralizado que ele vai determinar exatamente o que ele quer fazer de forma deliberada, certo? Bem, qual é o problema dessas questões? O problema dessas questões, gente, é justamente a gente criar e pensar um sistema que ele seja funcional e sem ser centralizado. Bem, então a gente tem que pensar no incremento do nível de independência dos componentes, né?
Manter o balanceamento entre a performance e os recursos aplicados, a gente ter um ambiente que distribuir o trabalho, a carga de trabalho entre todos os participantes, e ter mecanismos de preservar a integridade do sistema inteiro. Exemplos: Facebook é centralizado, o sistema bancário internacional é descentralizado, no contexto que cada banco ele tem uma independência com os demais, mas eles coordenam ações entre si. Então, ter descentralização é justamente isso. Você ter independência dos componentes e você poder coordenar ações. E como é que a gente faz isso? A gente vai fazer isso através de algo que a gente chama de ledger, ou livro-razão. Se eu mantivesse o dinheiro no banco antigamente, vocês veriam que o banco ele mantém um livro-razão, ele registra todos os depósitos e retiradas que são feitos nas contas. Né? Num ambiente de moeda digital, onde a moeda é um registro digital, esse registro ele vai se manter no livro-razão. Então, cada pessoa vai ter a sua carteira digital e o que entra e o que sai nessa carteira é mantido no livro-razão. Mas esse livro-razão, essa ledger, ela é mantida de forma descentralizada. Então, eu tenho toda alteração nessa ledger, toda transação que é feita de pagamentos de uma conta para outra, de uma carteira para outra, ela é feita de forma distribuída. Bem, isso nos permite também ter tolerância a falhas, uma independência do controle individual, e o que a gente pode chamar de trustlessness. Ou seja, eu não necessito a confiança de uma terceira parte. Eu tenho uma rede que vai manter esse livro-razão, então as transações vão ser conhecidas por todos, a emissão de moeda nova também vai ser realizada de forma distribuída, e eu não um banco central, de uma terceira parte, de uma entidade confiável, centralizada, para realizar as minhas transações. Tá claro até agora, gente? Sim. Sim. Ótimo. Então, eu vou ter esse ambiente. Quanto maior o número de participantes neste ambiente, menor é a possibilidade de conluio. Seria o conluio, você ter um conjunto de participantes que resolvesse fazer uma operação que não fosse legítima. Né? Por que é menor a possibilidade de conluio? Porque você precisa de envolver mais nós comprometidos com este conluio. Então, quanto maior o número de participantes, você vai ter dificuldade de obter uma maioria que concorde em participar do conluio. Certo? Então, a gente tem o que a gente chama de permissionless. Eu não preciso de permissão prévia, isso aumenta a transparência, isso pode não ser adequado para dados sensíveis. A gente vai falar depois que a gente tem soluções adaptadas para contextos em que a gente tem dados sensíveis, mas a ideia é que você tem uma rede onde todo mundo pode participar, não precisa de autorização prévia. Né? Os dados são persistidos e você tem um conjunto de protocolos formais que mediam isso, de modo que todos vão decidir o mesmo resultado.
certo? E aí, a primeira prática que eu quero passar para vocês eu quero que vocês pensem em um sistema prático que deva ser descentralizado. Pensem no sistema prático que vai ser descentralizado. Tente pensar isso, alguma coisa que tenha a ver com o seu contexto de trabalho, certo? E a gente vai discutir isso na próxima aula, certo? Ok até agora? Ok. Ok. Muito bom, professor. Ótima a explanação. Obrigado. Então, vamos lá. Vou falar agora um pouco, pessoal, sobre o Bitcoin. Porque esse conceito da blockchain, ele surge com o Bitcoin, que é a primeira criptomoeda que nós temos notícia. Bitcoin, na verdade, a gente fala em criptomoeda, mas eu tenho junto a ele um sistema de pagamento online. Ele foi descrito por uma pessoa chamada Satoshi Nakamoto em 2008. Na verdade, Satoshi Nakamoto é possivelmente um pseudônimo, ele não é uma pessoa fisicamente conhecida, ninguém conhece quem é Satoshi Nakamoto. E é introduzido como software de código aberto em 2009. Qual é a ideia? É justamente essa. Você tem carteiras digitais onde o pagamento, ou seja, o dinheiro sai de uma carteira para outra por meio de um livro-razão público, uma ledger distribuída, que usa uma unidade própria de contabilidade, que é o Bitcoin. E o Bitcoin é uma moeda digital, ou seja, ela não tem uma forma física, não tem uma nota de Bitcoin, certo? Então, não vou ter aqui, ó, isso aqui é um Bitcoin, você não vai ter isso. Tá? Ela é criada e mantida eletronicamente, pode ser usada para transações eletrônicas e não é diferente das moedas convencionais. Então, da mesma forma que você utilizaria uma moeda convencional, você utilizaria o Bitcoin. Você pode pagar alguém com Bitcoin, você pode receber Bitcoins, você pode realizar qualquer operação com Bitcoin, desde que ambas as partes concordem com isso. Aí você diz, o que é que dá valor à moeda? O que dá valor ao Bitcoin é a mesma coisa que dá valor ao real ou ao dólar. A confiança em quem usa aquele meio de pagamento como meio de pagamento válido. Certo? Então, desde o surgimento das moedas fiat, desde a Segunda Guerra Mundial, que a gente passou a não ter lastro bancário, certo? A moeda como dólar tem os mesmos princípios do Bitcoin. É uma moeda que ela vale pelo valor que as pessoas dão para ele. Certo? Bem, o Bitcoin é chamado de criptomoeda e ele é dividido em unidades menores determinadas satoshis.
E aí, se eu não me engano, é 100 mil santoches ou 100 satoshis. Não, mas é 100 milhões de santoches. Vê que tinha um erro aqui. 100 milhões de santoches equivale a um Bitcoin. Certo? BTC é a denominação para Bitcoin. Qual a base do Bitcoin, gente? Nós temos um conjunto de regras pré-definidas, um protocolo chamado The Bitcoin Protocol. Esse protocolo, ele é baseado em matemática. Isso é o contrário do que a gente tem nas moedas convencionais, que são baseadas em uma quantidade fixa de commodities, ouro, prata, as moedas de antigamente, ou das moedas fiat. Bitcoin, de certa forma, ela é diferente das moedas fiat. Ela é descentralizada, a emissão é descentralizada, você tem um algoritmo que faz isso. Isso é fácil de configurar, você é anônimo. Apesar das carteiras digitais serem guardadas numa rede distribuída, eu posso ter meu dinheiro na rede Bitcoin e ninguém saber que aquele dinheiro é meu. Apenas eu sei. E isso é anônimo, mas ao mesmo tempo é completamente transparente, porque toda transação que eu faço é registrado de forma distribuída para todos nós. Obviamente que você tem taxas de transação, então quando você faz uma transação, você tem taxas, isso é calculado de forma que as taxas sejam minúsculas, certo? E as transações são irreversíveis. Ou seja, uma vez que você repassa o dinheiro, já foi. Ô pai! Sem estorno. Pai. Bem, gente. Então, apesar dela ser digital, a forma como ela é pensada ela, de certa forma, ela lembra um pouco a transação com dinheiro cash, né? Com dinheiro vivo. Porque eu posso ter meu dinheiro vivo no meu bolso, ninguém sabe onde está, né? Quando eu passo isso para alguém, essa transação é irreversível, eu não posso devolver esse dinheiro, né? Posso ter ele de volta. O que é um pouco diferente, por exemplo, de quando você tem dinheiro no banco, né? Você faz uma transação e, a depender de algumas questões regulatórias, o banco ele pode estornar aquela transação, ele pode devolver aquele dinheiro para você ou bloquear seu saldo da conta, né? Eu não consigo fazer essas coisas diretamente com Bitcoin, porque uma vez que a transação ela é feita, ela é guardada na rede, ela é persistida e ela não é revertida. Bem, então eu falo que, sendo descentralizada, a base para o protocolo Bitcoin é um sistema de pares, sistema peer-to-peer, não necessita de uma terceira parte, de um banco central, de um servidor central. A rede Bitcoin ela não é controlada por uma autoridade central, é um sistema monetário totalmente descentralizado. É uma comunidade, qualquer pessoa pode se unir a essa comunidade. E não há autoridade que possa definir uma política monetária para valorizar ou desvalorizar o Bitcoin. Isso já foi definido a priori, como é realizada a emissão de moeda através do The Bitcoin Protocol.
anônimo. Você tem uma carteira digital, que tem credenciais, você tem uma chave pública que identifica a carteira, uma chave privada que garante o acesso. Então, se eu tenho minha carteira digital, o saldo está guardado na rede associado à chave pública. A utilização desse saldo para alguma transação só pode ser feita se eu dispor da minha chave privada. E toda vez que eu disponho da chave privada e faço para usar o saldo, realizo uma operação, eu vou gerar uma transação e essa transação vai ser guardada nesse livro Razão Geral, numa estrutura de dados que nós chamamos de blockchain. Então, as taxas são negligenciáveis, eu não vou taxar transação, se é TED, se é PIX, se é nacional, se é internacional, mas eu tenho um ambiente em que forma, quando eu realizo a transação, ela é persistida na rede, eu não consigo desfazer a transação. E eu tenho mecanismos para prevenir o que a gente chama de duplo gasto. Alguém pegar aquele saldo e gastar 2 vezes. Eu verifico cada transação adicionada a um bloco de transação, não tiver esse conceito, para assegurar que eu não gastei previamente aquele recurso. Bem, e como é que a gente emite moeda? Né? Para gerar um processo que fosse ao mesmo tempo justo e objetivo, se criou um conceito de mineração. Então, há uma dificuldade inerente ao processo de gerar moeda. Qualquer nó pode gerar moeda. Para ele fazer isso, ele tem que resolver um problema matemático. E, ao completar essa tarefa, ele recebe uma certa quantia de moedas. Isso é calculado de tal forma que há uma taxa de emissão de moedas no tempo. Então, isso é à medida que você gera um bloco. Atualmente, na rede Bitcoin, a gente gera um novo bloco. Se eu não me engano, a cada a cada 10 minutos você gera um novo bloco, certo? Então, você gera 6 blocos por hora, né? E cada bloco ele vai persistir um conjunto de as transações que foram realizadas. Então, você gera a transação para a rede, um nó minerador, que ele resolve o problema matemático. Ele vai criar um bloco, e quando ele cria esse bloco, ele cria também uma quantidade de dinheiro associado ao bloco, que é dele, que é a recompensa por ele ter resolvido o problema matemático, mas isso é ajustado de tal forma que somente um bloco é gerado em toda a rede a cada 10 minutos. E o software ele vai criar nova moeda até que atinja 21 milhões de bitcoins. Então, você tem uma oferta finita. A taxa de criação de blocos é aproximadamente constante, no caso aqui 6 por hora, como eu falei, 1 a cada 10 minutos, e ela reduz 50% a cada 4 anos. Estima-se que os 21 milhões de bitcoins serão gerados até 2110, 2140. Certo? Por que é finito, não, professor? Por quê? É porque é o seguinte, eles chegaram à conclusão que você vai gerando moeda, essa moeda, à medida que você vai gerando moeda, você vai aumentando a liquidez, a quantidade de moeda que circula, certo? Só que você não pode emitir moeda na mesma quantidade inicial, senão você não valoriza essa moeda. Então, eles criaram um mecanismo de geração que ele tem uma limitação exponencial, tem um limitante, né? Que é calculado para ir decaindo a taxa de emissão de moeda,
de modo que você vai emitir praticamente todos os bitcoins em 2140, mas você não vai emitir a maior parte deles até 2040, 2030, né? Eles calcularam justamente dessa forma. Como é que eu Entendi, posso perfeito. ter Dá para Bitcoin? voltar só rapidinho naquele gráfico ali? Vou voltar aqui. Não deixe, pode deixar então. Não. Brigando aqui com o slide. Deixe, depois eu pego na gravação. Pronto. Mas aqui, eu posso obter bitcoins por mineração. A mineração é equivalente à emissão de moeda para um banco central. A diferença é que é um processo distribuído. Qualquer nó pode minerar, mas não é tão fácil quanto a gente pensa. Eu posso aceitar bitcoins como meio de pagamento. Eu posso fazer câmbio de moedas. Eu posso receber como salário, como juros. Ou seja, qualquer forma usual que você tem de receber dinheiro. Por que Bitcoin subiu, né? E a gente vai vendo, né, que ao longo do tempo o valor do Bitcoin foi subindo, depois caindo. Mais ou menos aí em 2008 a gente teve uma crise financeira, uma crise de confiança por ativos imobiliários, né? E quando a gente acontece esses fenômenos econômicos, em geral, a valorização do ouro, porque é uma quantidade de metal limitada, é a forma de proteger o portfólio, certo? Bitcoin é semelhante ao ouro, não tem um valor intrínseco, ouro tem um valor intrínseco. O Bitcoin subiu porque foi um produto concebido com quantidade finita. Então, aquela coisa, o fato dele ser finito ajuda ele a valorizar. Mas observe que inicialmente, a gente emitiu bastante para poder ter alguma liquidez. Muito Bitcoin circulando. Algumas questões, né? Eu posso ter atividades ilegais, especulações. A natureza da moeda, ela não permite, por exemplo, você ter bloqueios judiciais de transações de Bitcoins. Há umas questões disputáveis aí com relação ao status dela como moeda, problemas no processo de mineração, ceticismo para a implantação de novos mecanismos na área financeira. Sim, Bitcoin é anônimo e transparente ao mesmo tempo. Né? Mas por que eu vou ter uma quantidade de dinheiro para resolver uma equação matemática? Uma coisa interessante é que, apesar de ter sido criado como um sistema de pagamento, 90% das contas de Bitcoin estão num estado chamado de buy and hold. As pessoas compram Bitcoins esperando que Bitcoin vai valorizar e deixa lá, ou fica especulando, fica fazendo trade, que é uma coisa possível também de se fazer com outras moedas. Então, por exemplo, na Bovespa você pode acessar o mercado de dólar futuro e fazer compra de dólares. Isso é uma coisa possível. Certo? Mas isso no Bitcoin se tornou algo altamente especulativo. Isso é uma questão. E aí a gente vai estar voltando aí para os primórdios do capitalismo.
Bem, e aí, qual é a historinha, né? É tudo sobre tulipas holandesas. Por que eu vou falar isso? Uma das histórias mais interessantes do capitalismo. Mais ou menos aí nessa período de 630, 634, 5, surgiu um boom de as pessoas começaram a dar valor às tulipas na Holanda, e as tulipas começaram a ser altamente valorizadas. O que é que todo mundo resolveu fazer? Criar tulipas. E todos criavam tulipas porque as tulipas eram altamente valorizadas. Aumentou a oferta. Só que o que acontece? Para que eu vou querer ter tulipa? Porque é altamente valorizada. Então, aconteceu um cenário especulativo, o primeiro cenário especulativo que eu tenho notícia no capitalismo. O que é que isso aconteceu? Houve uma quebra, né, como toda bolha financeira. Inclusive, a Bolsa de Valores negociava tulipas. Né? Assim, Bolsa de Valores, na Holanda, nós já tínhamos uma bolsa, nós tínhamos contratos de tulipas, né? Se vocês... um único bulbo de tulipa, em 1624, ela valia equivalente a 200 mil reais. Certo? Em valores de hoje. E aí, o que acontece? Em determinado momento, no inverno de 1636, um comprador não honrou o contrato de compra de tulipas, isso começou a gerar um pânico, e o valor de cada tulipa caiu para 1/100º dos preços que haviam sido praticados. Certo? Então, imaginem a bolha e a questão toda. Então, você pode tornar-se rico com Bitcoin, talvez algumas pessoas se tornaram-se ricas, né? Como toda bolha financeira possível, alguns que entraram no começo ganharam muito dinheiro com as tulipas holandesas, e alguns perderam muito dinheiro com as tulipas holandesas, e alguns ganharam muito dinheiro com Bitcoin, e alguns estão a perder muito dinheiro com Bitcoin. Né? Então, você tem um problema de volatilidade, né? É um negócio que varia muito. Deixa eu catar aqui. Hoje, o Bitcoin está valendo 42 mil dólares, um Bitcoin. Se eu não me engano, a primeira transação com o Bitcoin foi a compra de uma pizza. Uma pizza valeu um Bitcoin. Hoje... De 32 dólares. 42 dólares mil dólares naquela época, né? Ó, se eu for ver aqui ao longo do tempo, né? Aquilo ali foi a primeira valorização que eu mostrei no gráfico. Vem até aqui, mais ou menos, ó. Teve uma queda, depois uma subida, depois novamente subida, chegou até 58 mil, hoje caiu para em torno de 42 mil dólares. Né? Essa última queda, desses última semana, caiu substancialmente. Eu estava aqui na última semana, acima de 56 mil, 57 mil.
E caiu mais ou menos aqui quando o Elon Musk disse que a Tesla, que aceitava pagamentos em Bitcoin, não iria aceitar mais pagamentos em Bitcoin. E ele teve uma queda razoável. Certo? Aqui também, esse evento aqui de 2017, a China restringiu troca de bitcoins. Caiu. Certo? Aqui houve uma alta aceitação de bitcoins, subiu. Então, é a moeda que ainda tem muita volatilidade. A Rússia definiu bitcoins como atividade dúbia, houve uma nova queda. E assim vai. Como é que eu alcanço estabilidade de preços? Isso não é uma coisa que a gente está estabelecida. Eu deveria ajustar o preço do Bitcoin para o preço das mercadorias, mas a grande questão hoje é que Bitcoin está sendo usado como um conceito especulativo. Somente quando ele for, de fato, eu tiver a maior parte daqueles Bitcoins que estão guardados na rede sendo utilizados como meio de pagamento em si, é que a gente vai ter um comportamento em si dele como moeda digital. E aí nós temos vastas questões regulatórias, então o próprio governo americano não sabe o que é Bitcoin exatamente. Não é só o governo americano, né? E aí o Federal Reserve americano não tem autoridade para regular Bitcoin, seria o equivalente do Banco Central brasileiro. A SEC, que cuida de ativos, diz que Bitcoin não é um security. Então, seria um contrato, a investment contract, um contrato de investimento. Certo? O Tesouro Americano não sabe o que fazer com o Bitcoin, mas possivelmente eles vão taxar, a Receita já taxa ganho de capital em venda de Bitcoin, a Receita brasileira, certo? Bitcoin seria uma commodity. Então, nós temos algum status desde hostil em alguns países, como Islândia, Israel e aqui eu acho que seria a Malásia. Ou Singapura, não, acho que não, no Vietnã. Desculpe, eu errei por pouco. No Vietnã. Em alguns locais há alguma restrição regulatória, como a México, Índia e Rússia e a própria China. Alguns outros ainda não sabem o que é que faz. E alguns países, como a maioria da Europa, Austrália, África do Sul, Brasil, Argentina, Colômbia, tem uma certa permissividade ao Bitcoin. Certo? Eu posso ganhar dinheiro com Bitcoin fazendo trade. Isso vai gerar tributação de ganho de capital, de acordo com o Brasil. Se eles são recebidos por comerciantes no pagamento de bens e serviços, como moeda. Atividade de mineração. Mas aí tem a questão do anonimato do Bitcoin em conta. Então, como é que eu rastreio isso? Então, eu posso ganhar dinheiro em Bitcoins e ninguém saber disso, né? Isso não ser rastreável. Bitcoin é moeda independente e descentralizada. Independência se vê como liberdade de controle. Bitcoin é parte da sociedade, então ele não pode ser independente, né? Então, ele está no meio da sociedade. Mas tem toda uma questão de regulamentação estatal para a gente tratar. Tem o problema da mineração, a gente não falou disso ainda. Mas, para vocês terem uma ideia, hoje nnós gastamos no mundo para minerar criptomoedas
o equivalente ao gasto energético da Irlanda. Então, a gente pode escolher ou minerar criptomoedas ou abastecer a Irlanda de eletricidade. Eu falei que com o LUI precisa de muita gente, mas isso é possível. Posso ter ataque de negação de serviço, eu posso ter um cartel de 51%, dominar 51% da capacidade de mineração. Então, há algumas questões técnicas aí. Mas o relevante, o que a gente vai se focar é no mecanismo de registro de transações, que é a blockchain, que eu vou deixar para a gente falar dela no nosso próximo encontro, certo? Então, embora é interessante entender esse contexto das criptomoedas, as criptomoedas nos trouxe o conceito de blockchain, que é uma forma de registrar transações de forma distribuída, e que isso é muito interessante para uma série de domínios para além das criptomoedas. E isso aí vai ser o foco do nosso próximo encontro, certo? E a gente termina por agora. Alguma dúvida, alguma questão? O senhor tem conta, professor? Oi? O senhor tem conta? De Bitcoin? Sim. Eu tenho besteira, mas outra de Ethereum, que é uma outra criptomoeda. Né? Ah, tá. E essa mas, outra permite minerar essas coisas todas? Todas. Mas a mineração não é algo que valha muito a pena para uma pessoa típica. Vou dar um exemplo. Meu filho ele tem uma placa GeForce GTX 1650. Se eu fosse minerar utilizando o computador dele 24 horas por dia, isso daria em torno aí de o equivalente hoje em bitcoins a R$100 e poucos por mês. Aí você desconta a eletricidade, não sei o que, daria uns R$90 por mês, mais ou menos. Mas aí, imagine que você tenha pessoas, eu tenho um colega que ele tem uma farm, que ele tem vários computadores com placas de vídeo que elas têm um GPU, que é muito bom para fazer mineração, conectados, e aí ele faz investimentos de 30, 40 mil, e aí ele vai obtendo aí em torno de 5 a 6% de retorno de investimento por mês, gastando uma quantidade imensa de energia, e aí tem uma série de questões, a volatilidade da moeda, existem algumas coisas ainda que tem que ser resolvidas no percurso do Bitcoin. Né? Entendi, perfeito, professor, entendi. Então, eu vejo muito Bitcoin sobre a ótica das tulipas holandesas, né? Se a gente ainda não aprendeu nada sobre as tulipas holandesas, a gente deveria aprender, né? Então, você tem as bolhas, quando você compra algo só porque aquela coisa vai aumentar de valor, isso vai gerando bolhas, e essas bolhas, eventualmente, elas podem estourar. Em alguns momentos, estouraram com o Bitcoin, depois ele recuperou o valor de compra, depois estourou de novo. Então, há uma alta volatilidade, que ela não é da mesma natureza que acontecem com as moedas emitidas por países. Né? No caso das moedas emitidas por países, essa alta volatilidade ela tem muito a ver com a confiança que os mercados têm nos países. Né? Como a gente não tem um órgão central que emite dinheiro, que emite Bitcoin, então eu não tenho como estabelecer essa ordem de valor por essa confiança. Certo? Certo. Beleza, valeu. Bem, ok, então, gente. Mais alguma dúvida, alguma questão? Então, a gente continua na próxima aula. Perfeito? Perfeito. Boa noite, professor. Beleza, boa noite. Tchau, tchau, gente.